Questão 25 do Livro dos Espíritos. O espírito independente da matéria, ou o espírito... desculpa. O espírito independente da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar. São distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a manifestação da unidade. Você lê, Silvio? Posso ler, sim. Questão 25 do Livro dos Espíritos. O espírito independente da matéria, ou o espírito... desculpa. O espírito independente da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar. São distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Engraçado que tem muito a ver com o que o Djaí estava conversando com a gente antes, né? Para outra parte. Independência do espírito. O espírito não é uma propriedade da matéria. São duas coisas distintas. E a resposta do Livro dos Espíritos revela um segredo de difícil compreensão para os homens, dizendo que o espírito se serve de matéria para intelectualizá-la. Sem o espírito, a matéria não alcançaria esse impulso espiritual e essa dinâmica inenarrável. Compreende-se, pois, que o estímulo do espírito no reino das coisas materiais a eleva, de sorte a colocá-la acima do estado de inércia. O espírito é luz, que vibra em alta ressonância na purificação do próprio ambiente. E se ele intelectualiza a matéria, o seu atributo desperta nela algo que dormia na profundidade física. A morada divina é o agente direto da divindade, onde quer que seja, na missão elevada de acender luzes e despertar valores. Se o espírito fosse uma das propriedades da matéria, seria de menor valor que esta. E o contrário que ocorre. A matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. É um instrumento do qual ele se serve como condição ao seu aprendizado. As coisas físicas constituem para a alma um regime agressivo, de maneira a despertar qualidades quietas na intimidade do ser espiritual. Foi esta a vontade de Deus quando a criou. A matéria é energia concentrada, e a energia é a matéria em estado rarefeito. Existem muitas coisas entre um estado e outro, que escapam às nossas sensibilidades. Não devemos comparar nem dizer que a alma é filha da matéria. Espírito é espírito, matéria é matéria.
Nossa independência é que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres de determinadas peias, criadas pela falta de liberdade, como os conglomerados físicos. No amanhã, serão conhecidos outros valores do espírito, acima dos que já conhecemos e que dormem ainda no imo da alma, no berço da consciência, esperando o chamado divino da divina luz, que desperta os talentos mais valiosos, que a excelência da vida proporciona aos seres que completaram o curso do amor na faculdade da Terra, para começarem outro em dimensão mais pura. O espírito vai ficando cada vez mais independente das coisas inferiores, integrado na interdependência de Deus, como médium da luz, com a missão de transformar as trevas por onde venha passar, divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando, pelo exemplo, para a concretização da harmonia em todos os corações e em tudo que existe. O espírito não perde a sua individualidade, como muitos pensam. Ele é cada vez mais ele, na ascensão que deve percorrer, e o que é seu é intransferível. Todavia, o celeiro de tesouros armazenados no seu coração espiritual é como uma fonte doadora de recursos em todas as direções, como um sol a ajudar a vida e a enriquecer o ambiente, para que as vidas da retaguarda se conscientizem dos seus valores e acordem com as suas próprias forças. Tudo o que temos é conquista na direção que a luz maior nos capacitou a caminhar. Porém, nunca conquistamos algo sem Deus. Ele é, por lei, o nosso motivo de viver. A matéria é um dos corpos do espírito, intermediária dos outros na sutileza das afinidades, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes. O espírito deve ser espírito na luz de todos os entendimentos, e cada um, encarnado e desencarnado, deve se colocar naquela esperança da felicidade individual, como também no esplendor do amor coletivo. Roguemos a Deus que nos ajude a compreender cada vez mais a independência da alma, pelo menos no tamanho em que ela se encontra, referindo-se a nós mesmos. Esse texto sobre a questão se o espírito seria uma propriedade da matéria, fazendo uma comparação, seria como se pensasse que a roupa que a gente está usando, ela se mexe por conta de uma propriedade da própria roupa. Né? Então seria mais ou menos isso. Essa matéria que a gente está usando é como uma roupa para o espírito. Então, se da mesma forma que essa roupa, ela tem uma elasticidade, ela tem uma cor, né? Ela emite determinadas faixas dos raios da luz visível, ou seja, isso são propriedades. Então, o fato dela estar se locomovendo no espaço, será que seria uma propriedade da própria roupa? Aí você faz, não, né? Ele tem aí o espírito que ele está se valendo dessa matéria, ele não é uma propriedade, na verdade é ele que está dando essas características na matéria, no caso aqui de organização, do dinamismo. E aí ele fala que à medida que o espírito ele vai evoluindo, a própria estrutura material ela vai modificando. E a gente pode pensar isso com a nossa vida também. Porque quando a gente é criança, a gente está usando ali fraldas, depois a gente está usando roupas de criança, para a nossa constituição. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a própria roupa ela vai se modificando, a gente vai trabalhar, então são outras roupas que a gente usa, a gente vai para um casamento, e é isso com o corpo, à medida que o espírito vai evoluindo, é necessário para se expressar naquele meio, estruturas diferentes, cada vez mais sutis, ou dependendo do local, né, como o Djaí colocou no começo,
é necessário determinados equipamentos, determinados escafandros para conseguir fazer trabalhos. Então, fazer essa comparação com as nossas roupas, eu acho que isso, né, sob certos pontos de vista, elas são interessantes, fazendo essa ligação com o espírito. Teve um ponto aqui que eu achei muito interessante, foi quando ele fala, né, que tanto a nossa matéria, né, quanto o espírito a gente pode considerar como formas de energia, né, mas que nunca serão a mesma coisa. Né? A matéria é matéria, o espírito é espírito. O espírito tem algo mais, né, que é a essência divina nele. Né? E aqui no final, quando ele fala, né, o espírito deve ser espírito e luz de todos os entendimentos. Aqui não, aí em cima. A matéria é um dos corpos do espírito, intermediária dos outros na sutileza das afinidades, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes. Né? Mais ou menos o que o Ismael estava falando, né? Quer dizer, que mesmo quando a gente acha que perde a matéria, ela de alguma forma, ela contribui para a nossa formação, ela é importante para a nossa formação. E algo fica na gente, não a matéria em si, mas a sua essência, do que a gente aprendeu quando ligado a essa matéria mais densa. E assim, pelo que está dizendo o texto, né, vai acontecendo com todos os nossos corpos, embora eles vão se tornando cada vez mais sutis, eles têm algo a contribuir com o nosso todo. E sempre ele leva isso né, de uma ligação direta a Deus, né? Que é o grande regente de toda essa orquestra. E eu não consigo ouvir esse texto sem ouvir a voz do Djair, que é exatamente o que ele vem tentando dizer já há alguns dias. Hoje ele até falou mais sobre isso, né, dessa coisa, né, de como tem coisas para a gente descobrir, e não só descobrir, vivenciar, se integrar a elas, né, nessa caminhada que a gente faz. Nesse exemplo que o Ismael deu da roupa, me lembrei de uma coisa, não sei aí se depois o Ismael me fala. Quando a gente fazia trabalho de rua, né, do voluntariado na rua, uma das dirigentes virava e falava assim, olha, quando chegar em casa, tira a roupa todinha, sapato, tudo, e põe para lavar. Porque as energias ficam também muito nessa roupa. Então, evita de sentar, não só, óbvio, né, porque às vezes não está limpa, vamos dizer assim, mas da própria energia que essa roupa acaba carregando, né? E aí ela falava assim, chega em casa e tudo. Era interessante, porque realmente a gente fazia isso, né? Tirava a roupa, e ela virava assim, de preferência deixa na área, não traz para dentro da sua casa e tudo, toma aquele banho e tal. E assim, para mim foi um dos trabalhos melhores que eu já fiz na minha vida, eu gosto muito, né? Mas ficava uma essência daquele trabalho dentro da gente, mas era como se a gente tivesse que dar uma limpada no corpo, não sei. Eu achei interessante. Lembrando também da história do Djair, né? Opa, Djair. Eu achei muito interessante isso aqui. Como médium da luz, nós somos médium da luz, com a missão de transformar as trevas por onde venha passar. Isso que a Diva acabou de falar, isso tudo que nós estamos falando. Nós somos médios da luz e nós temos que agradecer por essa graça e essa bênção de todo dia nós estarmos aqui, que nós estamos plantando luz, nós estamos plantando nossa própria evolução. A gente sabe isso, mas ele fala que, como médios da luz, a nossa missão é transformar as trevas por onde venha passar. E nós somos cercados em trevas e mais trevas. Isso que a gente estava comentando antes, para um espírito vir aqui, ele tem que ser preparado, de ter um ambiente de tanta baixa vibração que está. E nós estamos dentro desse ambiente. E que é a nossa principal função, transformar esse ambiente em um mundo de luz. É só isso que eu queria falar.
Sobre essa... Opa, pode falar, Silvio. Não, pode falar. Depois eu falo. Sobre esse ponto que a Diva colocou, existem médiums que têm uma característica, que são médiums de psicometria. Esses médiums, eles encostam em determinado objeto e ali ele consegue interagir e ler, aí entre parênteses, situações pela qual aquele objeto ele passou. Então, isso é uma característica que esses médios têm, mas o ponto é que objetos, eles têm ali estruturas que eles fica impregnado, fica arquivado energias por onde ele passou, né, onde a energia, nossa psicosfera interagiu. E o médium, por aquele rastro, ele consegue chegar em locais, consegue chegar em pessoas. Então, tudo realmente ele tem uma energia. Se você vai em um local, ali está arquivado como uma grande biblioteca energias, né? Então, o que ela colocou, ela tem um fundo de verdade, mas eu acho que também não deve ser ampliado a ponto de causar um certo constrangimento, porque esse trabalho que realiza, cada vez mais a pessoa ela tem que ir criando pelo hábito, ela vai criando um aporte energético que consegue estar ali envolvendo e se tornando um fluxo de energias, exatamente como que ele consegue ficar mais forte do que essas outras energias, sabe? Então, à medida que vai se fazendo, ela vai se percebendo que junto com os mentores é como se fosse uma fonte de energia que vai fluindo e vai sendo o contrário, né? Vai ficando energias positivas, mas isso não tira a perspectiva, ela existe também, né? São só outras perspectivas nessa situação. Eu queria também, só para finalizar esse ponto, também falar o que o Djair colocou. E esse outro parágrafo aqui, quando ele fala, né, que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, não perde a sua individualidade, como muitos pensam. Ele é cada vez mais ele na seção que deve percorrer. Ou seja, isso aqui me lembrou, de novo, né, a gente até falou outro dia, sobre a questão do mentomagnetismo, quando os espíritos falam, olha, você ativa aqueles campos que são campos mais sublimes dele, porque ali são as vivências espirituais dele, ali é onde ele é mais ele. Né? Nós temos vários, eu estou aqui, vocês estão me vendo aqui, mas eu também estou em muitos planos, interagindo em outros planos também, mesmo que a gente não tenha consciência. Todos nós aqui estamos interagindo em muitos planos. A gente acha que a gente só está aqui nessa reunião, nós estamos nos vendo, mas não, nós estamos interagindo com outros seres, em outros planos. Igual aqui a gente está recebendo muitos sentidos, muitas percepções ao mesmo tempo, pela visão, pela audição. O nosso espírito está convivendo em muitos locais. E nesses planos acima é onde o espírito é mais ele. Quanto mais alto, é mais de fato o ser, né? Então o espírito não perde a sua individualidade, como muitos pensam. Ele é cada vez mais ele, na ascensão que deve percorrer. Sabe? Então, era esse aspecto que o Djair colocou e que aí me clareou esse ponto aqui. Diga, Sibeli. Eu fiquei pensando sobre o que a Diva falou das roupas, né? E eu tava pensando assim que eu sei que esses ambientes são ambientes normalmente mais densos, né? Mas que a gente não deve assim, se iludir que só nos ambientes das pessoas necessitadas é que tem pessoas com essas vibrações mais baixas, né? Às vezes ali no teu ambiente de trabalho, num escritório, tem pessoas assim que estão super bem vestidas, são pessoas bem de vida e que carregam um lodo espiritual, né?
Então, tu vai dar um abraço, um aperto de mão, e tu também vai levar, assim, né? Se for por esse raciocínio, né? Então, não dá para te relacionar somente com esse... Ainda mais se tu foi ali para fazer um trabalho, né, de beneficência, tu tá até mais protegida do que teu ambiente de trabalho, né? Porque ali tem os mentores e tal. Então, eu acho que o melhor mesmo é a gente manter sempre a proteção no nosso lar, né? Para que quando a gente chega, a gente já deixe do lado de fora essa parte que a gente traz da rua, né? Fazer sempre evangelho no lar, manter também a nossa, a gente sabe, né? A nossa proteção individual e manter a proteção da nossa casa, porque essas coisas que a gente observa visualmente não são a realidade espiritual. Tem muita gente que carrega lodo espiritual por aí e que aparentemente tu não vai perceber, né? Em relação a isso, eu ia falar também que essa questão da roupa é uma analogia que se faz que vem da própria nossa vida encarnada, né? Quem é da área de saúde conhece muito bem isso. Eu tenho vários amigos que não entram nem em casa sem tirar a roupa primeiro. Eles vão direto para a área de serviço, tiram a roupa toda. Então, é muito dessa coisa da contaminação, como a gente entende na Terra, né? Como encarnado, né? Aquilo está sujo. Como é a nossa roupa, é o que recebe aquela carga. Mas como o Ismael até falou, ele citou a psicometria, a impregnação de energia pode acontecer em qualquer objeto. E ela é mais intensa ainda se alguém deseja aquilo, né? Se magneticamente, mentalmente, ela tenta magnetizar um objeto em si. Então, ele recebe uma carga maior e se magnetiza melhor e mais forte. Então, não necessariamente porque você teve num ambiente desse, aí eu concordo plenamente com a Sibeli, as suas roupas estão impregnadas, porque essa impregnação pode acontecer com você todo, com a tua mente, com o teu corpo, com qualquer coisa, não é necessariamente a roupa. Essa coisa da roupa é um costume que se começou a fazer com a analogia da própria limpeza na terra, né? Você vai num ambiente, então vai tirar a roupa, porque é ela que serve de antepara para toda a sujeira que você tem contato. Mas não necessariamente. A roupa pode estar limpíssima e o teu corpo está impregnado de energia negativa. Então, essa coisa da roupa tem a ver, mas não, ao mesmo tempo não tem a ver. Pode acontecer e pode não acontecer. Não é porque é a roupa. Isso é, como eu falei antes, né, sendo repetitivo até, é um hábito que vem dos nossos costumes encarnados. Como você veste um guarda-pó, um jaleco para se proteger das coisas externas, em teoria, você acha que a tua roupa serve de antepara para as energias negativas e ali se concentra mais. Mas isso não é totalmente, 100% das vezes, o que acontece. Sibeli, quer falar de novo? Eu tenho assim, dois exemplos pessoais, né? Um é da época que eu trabalhava num hospital de tuberculose e AIDS. Então, eu chegava em casa e no hospital eu já não era a minha mesma roupa. Já tinha uma roupa toda especial para, enfim, para usar lá. Mas eu chegava em casa, eu entrava pela porta de serviço e tirava toda a roupa e já punha para lavar dali mesmo. Porque eu tinha crianças, enfim, por uma série de coisas. E atualmente eu faço um trabalho que é na rua, com pessoas em situação de rua. E quando a gente chega em casa, muitas vezes, né, até conversando com o Ismael mesmo, ele fala, fazer uma proteção antes e tal. A gente, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas eu entendo o que a Diva fala, porque as energias, muitas vezes, tem muita gente de coração bom e tal, mas eles se irritam com a gente, porque a gente não dá aquilo na hora que eles querem. Tem que ter uma fila, e tem que ter várias situações que eles não estão acostumados, né? Porque você coloca uma certa ordem na coisa, né? E você fica exposto, porque muitas vezes você é o que está ali na frente,
é o que faz algumas determinadas coisas que eles querem ultrapassar, algumas barreiras e tal e tal. Então, essa impregnação, eu acredito, e ser abraçado, você aperta a sua mão, e essa coisa toda, e você... e muita gente é viciada. Então, eu entendo o que quando a Diva fala, não é só da roupa, é realmente você, quando você chegar, você ter a proteção do seu lar, você manter firme esse pensamento, né, de ligação com o alto, para você já filtrar na entrada do seu prédio, de sua casa, do que for. E tudo vai estar impregnado realmente. E concordo também com as duas partes, tanto da Diva quanto da Cibele, porque realmente tem ambientes de trabalho que você chega, tem algumas pessoas que você já parece que algumas pessoas que você sente uma nuvem que está por ali. Mas também, ao mesmo tempo, você pode doar um pouco de energia, né, para que aquilo ali modifique, né? É só isso. Mas o que o senhor tinha falado, que vocês estão falando, agora, o corpo, né? Quando o Ismael falou sobre a analogia da roupa com o corpo, o corpo nosso, de certa forma, seria um anteparo também para o espírito? Assim, seria aquele que recebe primeiro e dá uma aliviada para o espírito não receber tudo? Não sei se vocês estão entendendo. De certa maneira, é isso que acontece mesmo. Como você colocou, como todos colocaram, o corpo, ele recebe. E como a Cibele colocou, em todos os locais, então, se for um local que não tem, que tem energias mais densas, de certa maneira, o corpo, ele absorve. E de acordo com as características internas, a pessoa se liga mais a esse local, ela sai mais carregada, isso acontece mesmo. Nesses trabalhos que a gente vai realizando, qualquer trabalho espiritual, cada vez mais é o aspecto de sermos fontes de energias que trazem harmonia, que trazem aspectos salutares. Então, de um ponto de vista orgânico, seria como se fosse homeostásico. Você chega ali e vai trazendo a harmonia. O ideal é que cada vez mais a gente se torne fontes dessas energias. E o que acontece? Igual a gente come um alimento estragado e o organismo, ele tem as suas formas de eliminar isso, as energias densas, a gente também tem essas formas. À medida que vai participando desses trabalhos e vai se tornando fontes de luz, a gente também ganha esse aporte que mais rapidamente a gente consegue se liberar disso. Só para finalizar ainda nessa ideia, isso acontece com pessoas que vão, por exemplo, participar de trabalhos de desobsessão. Quando você entra, é uma energia, você sente, você sai meio pesado. Quem começa esse trabalho, à medida que vai fazendo com todo aquele amor, ela vai percebendo que ela vai ganhando um aporte energético, que aquelas energias, elas não interferem mais, pelo contrário, ela vai se tornando uma fonte de luz envolvendo todos aqueles grupos que são ali destinados. Então a pessoa ela vai ganhando esse aporte, sabe? Mas é sempre uma troca mesmo, né? A ideia é que a gente se torne o outro lado, vá sempre deixando por onde passar esses fluidos salutares. Diva, e se você, independente de achar que essa energia está impregnada na roupa, no corpo, na pessoa do lado, ela sempre começa a te incomodar quando? Quando ela atinge a tua mente. Não é o fato de estar a energia no corpo, na roupa, na pessoa do lado. Quando ela começa a mexer com a tua mente, é que ela começa a te fazer mal. É que você começa... São as ideações que você vai criando a partir daquilo. Aquilo é que vai te desarmonizando, te desequilibrando, ou vai te fazer sentir bem. Então, independente de onde você acha que está a energia, seja ela boa ou ruim, em algum momento ela vai começar a tocar a tua mente, você vai começar a pensar naquilo, vai criar ideações em relação àquilo. E é a partir daí que você ou se harmoniza ou se desequilibra.